Amém, queridos? Boa noite. Boa noite. A graça e a paz. Amém. Amém? Mesmo que nós estejamos despreparados, né, a palavra nos prepara também, não é verdade? A questão é abrirmos o nosso coração para ouvirmos e recebermos aquilo que Deus tem para nós. Está conosco aqui hoje a minha esposa, né, a minha filha Lavínia também. E é bom estarmos entre famílias. Amém? Estou vendo aqui, ficou bonito, pastor. O Espaço Kids? Que bacana, hein? Nossa igreja de crianças. Isso, eles têm que ter o espaço deles, né? Isso é importante. Quem aqui está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém? Oh, que bacana. Tem lá, como é que você chama? Hã? Sandrei. Danley. Que nome bacana, hein? O que é isso? Quem mais está nos visitando? Tem mais alguém? Aleluia. Pastor, mas você está perguntando quem está visitando, porque eu sou da casa também, queridos. Amém? Eu faço parte da casa, faço parte da sua família, e nós queremos desejar o Danley. É isso? Você tem o nome? Seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Foi Jesus que te trouxe a este lugar. Amém? Quantos recebem o Danley aí? Aleluia. Pastor Júlio está falando aqui sobre a questão de fé, que a Bíblia resume o relacionamento com Deus. Ele se resume em ter fé e não ter fé. A Bíblia diz que é desagradável a Deus quando nós não temos fé sobre nós, nos guiando, nos motivando, fazendo-nos funcionar no relacionamento com Deus. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha a dimensão, existe algo poderoso dentro desse princípio. É impossível. Não tem como relacionarmos com Deus sem fé. E eu quero, nesta noite, falar um pouco com vocês aqui sobre algo poderoso que Deus colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Este livro aos Hebreus, uma carta, na verdade a gente não sabe muito bem, né, sobre a origem do escritor deste livro, mas nós sabemos que foi inspirado por Deus. Esse é o importante. Quem escreveu não é o mais importante. O mais importante é de onde veio essa revelação. E essa revelação, ela veio do coração de Deus para nós. E eu queria que você, se puder ficar de pé aí, em nome de Jesus. Às vezes nós temos a Bíblia sentado, deitado, mas eu queria ler de pé com você aqui nessa noite. Porque o assunto que a gente vai tratar aqui é um assunto que ele é digno de toda reverência. Amém? Nós precisamos nos posicionar de uma forma assim, bem reverente a esse assunto, que é um assunto muito importante. É verdade. Os que encontraram aí, diga amém, diga glória a Deus. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler aqui o capítulo 11, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Amém? Exemplos poderosos que nós temos de fé aqui nessa carta, este livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que encontraram, diga amém. Amém. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que o mundo fora formado, criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Quem é que ofereceu aí? Abel. Quem? Abel. Do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois da morte, ainda fala. Olha aí, mesmo depois da morte, esse ato de Abel ainda continua falando. Vamos lá? Versículo de número 5. Pela fé, Enoque foi transladado. Algumas traduções aí estão falando que ele foi recolhido para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o tomara, o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus.
Para finalizarmos, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os que o buscam. Vamos lá, acrescentar só mais um aqui. Pela fé, é tão bacana aqui, queridos. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Feche os seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esta responsabilidade que o Senhor colocou aqui sobre a minha vida, Pai, como um canal para transmitir a Tua palavra. E eu me sinto privilegiado pelo Senhor. Pai, eu vou falar como homem aqui a respeito do Teu reino, a respeito da Tua palavra. Mas essa palavra não terá sucesso se não for conduzida pelo Espírito do Senhor. Então traga sobre nós aqui o derramar a Tua glória, que os corações sejam alcançados aqui pelo Teu poder de uma forma poderosa. Eu oro por cada pessoa que o Senhor conduziu a este lugar, aqui nessa noite. Nós não estamos aqui em mais um culto, nós estamos aqui em um ato de fé, e a Tua palavra diz que através da fé nós alcançaremos coisas excelentes do Senhor. Então fala conosco, Pai. Nós vamos devolver ao Senhor o que o Senhor é digno de receber, a honra, a glória, o louvor e toda a majestade. Então nós estamos aqui para glorificar o Senhor, mas também nós estamos aqui, meu Pai, para vivenciarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado em nome de Jesus. Você que crê, diga amém, diga glória a Deus. Se você puder dar glória a Deus aí, faça algo aí excelente para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse tema em que eu quero tratar com vocês hoje aqui a respeito da fé. Fé, ela é a explicação que nós temos quando todas as pessoas elas têm dúvida a respeito da nossa crença, a respeito do nosso ato religioso, né? Que nós fazemos de vir ao culto, de ir à igreja, de ter um nome como cristão, né? Talvez a gente não tenha tantas explicações a respeito do que as pessoas querem ouvir. Por que nós oramos? Por que a gente senta na cadeira dessa todas as semanas, vai para a cela, faz conferência, faz seminário, tantas coisas, né? Por que a gente muda a nossa forma de viver? No resumo de tudo, eu quero te ajudar a responder as pessoas que ficam perguntando. Talvez você mesmo não consegue responder para você. Tudo que nós fazemos é através da fé. Sem fé é impossível nós agradarmos, relacionarmos com Deus. Então essa é a resposta, é pela fé. Nós oramos pela fé, nós devolvemos a Deus algo pela fé, nós cultuamos pela fé. O que nós vamos sentir, estamos sentindo aqui, tudo é pela fé. Fala para o irmão que está do seu lado, pela fé. Eu profetizo que o melhor de Deus está vindo sobre a sua vida. Diga, pela fé. Eu estou percebendo, eu estou sentindo que tudo que está contra a sua vida nesses últimos dias já está saindo da sua frente, porque o melhor de Deus está sendo derramado sobre a sua vida. Você crê nisso aí? Tudo aqui é pela fé, querido. Pela fé eu vejo cura, eu vejo salvação aqui, eu vejo portas de emprego se abrindo. Pela fé eu vejo pessoas aqui libertas, sendo transformadas. Pela fé eu já vejo que correntes estão sendo quebradas contra a sua vida aí, algemas estão sendo batidas. Pela fé eu vejo que Deus está resgatando pessoas que você está orando por elas. Ah, pastor, mas isso é apenas um ato de fé, querido. Quando nós cremos, isso se materializa também sobre a nossa vida. Você crê nisso aí? Eu digo, eu creio. É algo tão poderoso lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13. O apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo uma carta à igreja de Coríntios, eu tenho o costume de brincar, de falar que qualquer cristão que conseguir congregar na igreja de Coríntios, ele consegue congregar em qualquer outra igreja. Pensa numa igreja que dava problema.
Lá, pastor Júlio, só tem um problema com esse vista de lá, só está tranquilo. Os irmãos lá de Coríntios, o pastor que pastoreava lá em Coríntios, Timóteo, quando estava lá, se ele soubesse dessa igreja aqui, ele ia querer ficar aqui, viu? Pensa numa igreja que tinha problemas, problemática, sabe, era algo terrível, sabe, o genro, a Bíblia diz assim que ele tinha relações ilícitas, né, com a sogra, era algo terrível, sabe, as brigas, até na hora da Santa Ceia, a briga que eles tinham na Santa Ceia, quem levava um pedacinho de pão para ajudar lá na Santa Ceia, quem levava um suco lá, a pessoa, na hora que o pastor falava, é hora de cear, a pessoa ia lá e queria pegar um pedaço maior, era algo terrível, contenda, muita briga, uma igreja cheia de guerra, mas mesmo assim, na igreja de Coríntios, sai da boca de Deus que aquela igreja era a igreja do Deus vivo, era a igreja do Senhor. O que eu estou querendo dizer? Que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, a igreja é um lugar de pessoas que estão se aperfeiçoando, que estão sendo lapidadas, que estão sendo libertas, transformadas pelo poder de Deus. Então qualquer coisa, querido, que você encontrar aqui na igreja, em algum departamento aqui da igreja, seja na estrutura, engenharia aqui da igreja, seja na área espiritual, na forma da liturgia, seja na empresa, onde você estiver, qualquer problema que você enxergar, lembre-se, nós somos seres humanos, e todo ser humano tem problema, amém? Precisa da bondade e do poder de Deus para que ele se torne um varão perfeito, mas isso só vai ser completado no dia que nós estivermos lá no céu. Dá um tapinha no ombro do irmão que está do seu lado e fala para ele: tenha paciência comigo, eu estou em fase de acabamento. Querido, um dia nós vamos ser perfeitos, amém, em nome de Jesus, mas nós temos que lutar, amém, temos que lutar, enquanto estivermos aqui, o céu só vai ser alcançado se nós primeiro começarmos a praticar as boas obras pela fé, aqui, aprendendo com o Senhor, amém? Lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, em todo o resumo das cartas que ele escreveu muitas cartas. Parece que foram 13 cartas de Paulo, 13 cartas que Paulo escreveu. E nessas 13 cartas, nomeadas como carta paulinas, o apóstolo Paulo, ele tem a convicção, a certeza de apontar como tema, os 3 temas principais que existem sobre todos os assuntos, todos os sermões que ele pregou. Ele tem a afirmação de falar sobre as áreas mais importantes que o cristão ele precisa de ter sobre a sua vida, as 3 virtudes mais importantes. E quando ele fala sobre essas 3 virtudes, no capítulo 13, versículo 13, ele fala que a principal dessas 3 é o amor. O amor é a principal virtude, o principal dom em que eu e você podemos receber de Deus. É o amor. Não tem nada mais importante, não tem nada mais maravilhoso, não tem nada mais produtivo do que o amor sobre a nossa vida. Precisamos de receber o amor. A Bíblia diz que Ele é amor, Deus é amor. Então, se nós não recebemos amor, nós não recebemos o Deus do amor. E as 2 outras áreas que Paulo fala, ele fala sobre a esperança e ele também fala a respeito da fé. Vamos lá? A principal é qual? Amor. Ele também fala da esperança, mas ele também fala da fé. E eu quero aqui, querido, por debaixo da bondade de Deus, afirmar para vocês que a fé, ela é mais importante do que a esperança. Nós lemos aqui que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das que se esperam. Vamos lá, o firme fundamento. O que fala de firme fundamento? Você que trabalha na área de construção aí, você que, sei lá, o departamento que você talvez atua lá na área de construção civil, mas firme fundamento, aqui é onde nós estamos aqui, querido, aqui é um telhado, pastor Elijah, é um telhado. Esse telhado aqui, ele tem uma estrutura que suporta ele aqui, ele tem um pilar que suporta ele aqui. Mas pastor, cadê o pilar aqui? Eu sei que não tem pilar aqui, mas eu sei que por cima aqui desse forro PVC existe algo que se chama uma tesoura, na linguagem popular. O que é essa tesoura? Essa tesoura é como se fosse uma cinta, ela está aqui em cima. Eu não sei qual que é a altura dessa tesoura que está aqui. Ela é uma cinta metálica, uma tesoura na linguagem dos serraleiros, né? Então ela é travada
dos engenheiros. Amém? Preste atenção, queridos. Então, o que está segurando o peso desse telhado aqui é essa estrutura. Só que se tirar essa estrutura que está segurando o peso do telhado, o que vai acontecer? Cai. Se fosse uma laje aqui, a laje ela depende de um pilar. E esse pilar não pode ser um pilar qualquer. Fala para o irmão que está do seu lado, tem que ser um pilar bom, irmão. Uma boa ferragem. Tudo isso depende do peso que vai vir por cima, querido. Sabe, na altura, o peso, quantos quilos que vai colocar por cima, exige de um bom projeto, de um bom pilar de baixo. Esse pilar tem que ser bom. Eu não quero colocar pilar, eu quero a área aqui, a área é bem ampla, então eu não quero pôr pilar. Então tem que ter uma cinta muito bem preparada, uma cinta com uma ferragem poderosa para suportar o peso que vai por cima. A fé é o firme fundamento, ela é como se fosse um suporte, ela é como se fosse, querido, sabe, uma estrutura, o firme fundamento. Está aqui, olha, deixa eu pegar aqui, presta atenção, essa toalhinha que está na minha mão aqui, olha, ela está sendo sustentada pela fé. A esperança, o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus, a sua busca, é essa toalha. E aqui, olha, o meu braço é a fé. Sabe, se a fé esmorecer, se a fé sair, tudo que está sendo sustentado por ela, olha, cai. Por isso, querido, que a gente vê pessoas aí que estão bem, estão tranquilas, estão buscando, sabe, pessoas que estão cheias de Deus, mas quando a fé é abalada, quando a fé dela é abalada, quando a fé é prejudicada, quando a fé é ferida, está correndo o risco de tudo que está sendo sustentado cair no chão. É verdade. É por isso que fala que é o firme fundamento, o firme pilar, a fé sustenta tudo. Deixa eu falar para você, querido, você precisa de fortalecer a sua fé, você precisa de exercitar a sua fé. Deixa eu te dar algumas dicas aqui, pastor, de onde vem a fé? A Bíblia diz que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é gerada pela palavra de Deus, querido. Cristão que não gosta de Bíblia, de ler a Bíblia, de ouvir a palavra, a sua fé está correndo risco. A palavra de Deus, ela cria a fé, e a palavra de Deus exercita a fé. Deu para entender? Ela cria a fé e ela exercita, ela faz a fé crescer, aumentar. Por isso que quanto mais você sabe meditar, eu não estou falando de ler Bíblia, porque ler Bíblia, a pessoa lê jornal, lê revista, a pessoa lê tudo. Eu estou falando de meditar. Foi o que Deus falou para Josué sobre meditação. O que é meditação? Meditação é você ler, é você, querido, sabe, reler, é você, sabe, engolir aquilo, receber aquilo, pensar naquilo, meditar naquilo, sabe, como o boi, ele engole o capim que come, depois ele volta para fora, remói de novo. Por quê? Porque ele extrai a vitamina, ele extrai, sabe, querido, a substância, o poderoso que tem ali no meio daquele capim. Então a palavra de Deus não é simplesmente um livro qualquer, ela é algo que vai sustentar a sua fé para você permanecer em Deus. Aleluia! Eu posso ouvir uma vez? Glória a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo número 1, versículo 3, o apóstolo Paulo escreve uma carta para eles. O apóstolo Paulo está elogiando eles, falando: olha, eu quero elogiar vocês, parabenizar vocês, porque a fé de vocês é muito bem conhecida em toda a região aqui da casa. Sabe, querido, a fé que a igreja de Tessalônica ela exercitava, que ela vivia, a esperança que eles viviam era algo poderoso. Então Paulo fala: parabéns, porque essa fé que vocês têm aqui, ela é sobrenatural, é algo poderoso. Sabe, às vezes você não é um cristão assim que faz tantas coisas, mas se você tiver fé, uma fé firme e sólida dentro de você, é o suficiente para você chegar até o final da sua carreira aí, a carreira com Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus aí. Amém. Então eu quero falar um pouco aqui hoje sobre fé. Eu posso falar com vocês um pouco sobre fé? Amém. Você quer ouvir sobre fé? Glória a Deus. Então preste atenção. Esse capítulo número 11 de Hebreus, ele é conhecido
conhecido como a galeria dos heróis da fé. Toda vez que a gente vai falar sobre fé, a gente tem que vir aqui em Hebreus capítulo 11, porque a base principal a respeito da fé está aqui em Hebreus capítulo 11. Os maiores exemplos de fé está aqui em Hebreus capítulo 11. E fé não é simplesmente você falar que crê, porque a Bíblia diz que até o diabo crê. Pastor, mas então o que você está acrescentando a respeito do que é fé? Fé não é só crer. Não. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. E aqui em Hebreus capítulo 11 está falando sobre a fé com obras. É por isso que Deus deixou esse capítulo 11. Ele deu exemplo de homens aqui. Poderia muito bem só escrever sobre fé, mas ele deu exemplo de atos que foram praticados pela fé. E o primeiro ato que eu quero tratar com vocês aqui é o ato deste homem chamado Abel. A Bíblia diz que pela fé Abel deu a Deus um sacrifício. Ele ofereceu a Deus uma oferta. Ele ofereceu a Deus um sacrifício. Foi pela fé. Querido, o final do versículo 4 aqui fala que mesmo após a morte de Abel, o testemunho dele ainda continua falando. Como que o testemunho de um homem continua falando? Porque o testemunho, o ato de fé dele foi tão poderoso, o ato de fé dele foi tão extraordinário, que até hoje soa aos nossos ouvidos para acrescentar sobre a nossa fé, para nos incentivar a termos uma vida de fé diante de Deus. Qual foi o ato que Abel teve aqui? Pela fé, ele ofereceu a Deus um sacrifício. Irmãos, preste atenção. Ele deu a Deus uma oferta pela fé. Qual foi a maior oferta? Aparentemente foi a oferta do irmão dele, Caim. Foi uma oferta muito maior do que a oferta dele. Mas o que chamou a atenção de Deus pela oferta de Abel? É que ele deu, querido, com o coração, com generosidade. Aleluia. Ele não deu a Deus, preste atenção nisso aqui, ele não deu a Deus essa oferta na expectativa de receber algo em troca. Sabe, queridos, em um culto como esse aqui, em várias igrejas que a gente vai, ministra, isso não é só aqui que acontece, pastor Júlio, isso é normal, no cristianismo é normal. A maioria das pessoas vem para o culto para receber algo de Deus. Mas deixa eu te falar algo aqui, querido. O principal não é você vir aqui para receber algo de Deus. Eu não estou falando que isso é errado e que isso é pecado. Isso é bom. Deus tem algo para dar para mim e para você. Mas o principal que você precisa de vir aqui é para oferecer algo para Deus. Pastor, o que eu tenho que oferecer para Deus em um culto como esse? Louvor, honra e glória ao nome dele, que é santo, que é digno e é poderoso de receber a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Você entende isso, irmão? E quanto mais você apanhar o seu coração a este propósito, de ter do desejo do seu coração de oferecer mais para Deus do que receber de Deus, meu irmão, você não vai ter nem sacola para carregar o que Deus vai fazer na sua vida. Então eu vou falar de novo. Se você tiver um coração generoso para oferecer para Deus a sua vida em todos os sentidos, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, querido. Eu não posso trazer uma oferta aqui com o principal propósito, o principal objetivo. Eu vou trazer uma oferta aqui porque eu preciso que Deus multiplique a minha vida. Eu não posso querer cantar aqui, eu vou cantar aqui, porque se eu não cantar aqui, Deus vai me permitir muita coisa ruim. Então eu vou cantar aqui para Deus me abençoar. Não, querido, faça tudo, principalmente, primeiro, para a honra e para a glória de Deus. Independente se Ele vai te dar, se Ele não vai te dar, se Ele vai abrir, se Ele não vai abrir, Ele é digno de receber, independente se Ele faz ou não faz algo na sua vida. Você concorda com isso aí, querido? Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Abraão não foi reconhecido como o pai da fé porque ele recebeu Isaac. Abraão foi reconhecido como o pai da fé porque ele deu Isaac. Meu Deus. Você entende isso? Eu vou repetir.
repetir de novo. Abraão tinha aproximadamente 100 anos de idade. A sua esposa com 90 anos de idade. E agora eles recebem um filho. Isso é o que é mais falado. Algo extraordinário. Ele recebeu algo na sua velhice. Algo impossível. Por isso que ele foi reconhecido como pai da fé, não. O que mais chamou a atenção de Deus foi quando ele tinha recebido tudo de Deus, ele foi capaz de devolver a Deus. É verdade. Às vezes a gente tem muita dificuldade, querido, para devolver o nosso tempo, para devolver a nossa vida, as nossas habilidades. Pastor Júlio, tudo que o Senhor precisa para executar, seja qualquer for a obra aqui nessa igreja, nesse ministério aqui, tudo que o Senhor precisa, existe um monte de obra aqui. Está entendendo, hein? Aqui tem pessoas aqui que é excelente para ensinar, pessoas formadas. Aqui tem pessoas aqui que é excelentes em construção civil. Olha aí, ó. Aqui tem pessoas que é excelente para gerenciar algum departamento aqui. Tem pessoas excelentes aqui em várias áreas. Só que nós temos essa dificuldade. O que eu vou receber então? Porque quando a gente é bem remunerado, quando a gente recebe por aquilo, ganha um bom valor por aquilo, a gente é o primeiro da fila, não é? É verdade. Está abrindo uma vaga ali amanhã. O salário é 3 vezes mais do que esse que você ganha na área que você trabalha. Eu tenho a certeza que você vai ser o primeiro da fila amanhã lá. Mas aqui, querido, o nosso galardão é bem maior. Aleluia. Servir, oferecer algo para Deus é muito mais gratificante. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. É verdade, Senhor. Só espera aquilo que você acredita. A fé, preste atenção nisso. A fé, ela faz a sua esperança manter acesa. A fé faz a sua esperança manter firme. Aleluia. Se a fé estiver totalmente firme no Senhor. A pessoa, quando chega a desistir dos seus projetos, chega a desistir, né, das promessas, Deus vai te dar um varão, Deus vai te dar uma varão, Deus vai te dar um emprego, Deus vai abrir uma porta, Deus vai te dar sabe, tantas coisas que Deus vai fazer na sua vida. A gente vê pessoas desistindo no meio do caminho, por quê? É porque a fé foi prejudicada. Eu posso ouvir um amém ali, glória a Deus? Glória a Deus. Um outro ponto aqui, queridos, importante, a respeito do segundo homem aqui que a Bíblia está falando. O primeiro foi Abel. O ato de fé, ele ofereceu algo a Deus. Nós temos que ter isso em primeiro lugar, devolver a Deus. Isso é um ato de fé poderoso. O segundo homem aqui foi Enoque, lá no livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 24. A Bíblia diz assim, eu queria que você abrisse aí, vamos ler. Gênesis capítulo 5. Quem pode ler para a gente aí, por gentileza, em voz alta? Vamos lá. E Enoque andou com Deus, e que não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Ele andou com Deus e não tinha sido mais encontrado. Por quê? Porque Deus o tomou, foi arrebatado. Querido, Enoque está sendo falado aqui em Hebreus no capítulo 11, da galeria dos heróis da fé. Como assim o camarada andar com Deus, ele ser como exemplo aqui dos heróis da fé? É porque a Bíblia diz que ele andava com Deus pela fé. Sabe esse amém? A gente tem muito costume de falar amém. Amém significa assim ser a bênção apostólica que a gente dá, né? Tchau com Deus, depois, né? No culto, terminamos o culto aqui. Na verdade, pela lógica, querido, o culto nunca deveria terminar. Você entende isso? Pode terminar aqui, sabe? Mas andar com Deus pela fé, sabe? Nós temos que andar com Deus, a nossa vida tem que
permanecer em Deus, nós temos que estar em Deus o tempo todo. Olha aí, hein? Sabe o que é ter Jesus dentro de você? As pessoas não veem, não tem como ver a vida de Deus dentro de nós. Mas quem tem a vida de Deus dentro de si sente isso. Tem alguma mulher grávida aqui? Tem alguma mulher grávida? Não tem? Mas tem mulheres aqui que já engravidou mais de uma vez, eu tenho mais de um filho. O homem, o marido, as pessoas, você pode tentar explicar para eles o que você está sentindo. A mulher pode fazer de tudo para explicar para o homem o que está sentindo. O homem pode até ver, às vezes, a barriga dela estufada de um lado, né? O pezinho do menino está aqui, ó. Mas sentir o que a mulher sente por dentro, ninguém sente. É só ela que sente. Agora fala aí, você mulher, o que você sente? O menino está lá dentro, a criança está sendo lá dentro lá. É algo extraordinário, não é? Não tem como explicar isso para ninguém, querido. É só quem está sentindo mesmo pode tentar explicar, mas é algo sobrenatural. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Quem aqui gosta de... Vamos perguntar a esposa do pastor. O que você mais gosta de comer? Seja coisas assim, sobremesa ou de comida, uma coisinha pequena. Estrogonofe. Agora eu queria fazer uma pergunta para a senhora, pastora. Qual que é o gosto de estrogonofe? Essa é a sua explicação? Tem nada diferente, não? Querido, por mais que ela tente explicar aqui o gosto do estrogonofe, você não vai sentir o gosto. Quem gosta de chocolate? Qual que é o gosto de chocolate? Quem vai? Chocolate. Fica assim. Você entende, querido? Carregar a vida de Deus dentro de nós é só quando nós estamos presenciando isso que a gente sabe o que é. A gente às vezes tenta explicar para a pessoa, fulano de tal não entende. Eu estou falando para ele mudar de vida, eu estou falando para ele sair da zona, eu estou falando para ele sair desse mundo. Olha a vida que ele está vivendo, vem para cá, olha o que Deus está fazendo na minha vida, irmão. Eles podem ver as obras que Deus está fazendo na sua vida, mas o que você está sentindo por dentro é só você que recebeu a vida de Jesus dentro de você. Eu não acredito que Enoque, irmão, quando Enoque estava andando, de vez em quando ele sentia assim, ninguém entendia nada, era algo que estava dentro dele. De vez em quando ele pulava, ninguém entendia o que ele sentia, era algo que estava dentro dele. Você entende isso, irmão? Sabe por que você não consegue sair de dentro dos santos do santo? E mesmo você que um dia saiu, sabe por que você tem vontade de voltar? É porque o que você carrega por dentro é algo inexplicável. Essas crises que você dá de vez em quando de riso. Irmão, de vez em quando tem hora que eu estou sozinho, eu rio sozinho, sabe? De vez em quando tem hora que eu estou sozinho, eu choro sozinho. Tem hora que eu falo em língua dentro do carro sozinho. Ninguém entende o que é isso. Sabe o que é isso, irmão? Quando você peca, sabe aquela tristeza que vem quando você peca? Isso acontece só comigo, não, irmão. Eu sei, quando você peca, parece que desmorona tudo, você vai lá no chão, sabe, uma tristeza profunda, parece que você perdeu tudo na vida. Sabe o que é isso? É a falta da vida de Deus. Ele é isso. Enoque andou com Deus. Você sabe o que é isso? Andar com Deus. Nós estamos vivendo aqui em um mundo cheio de tribulação, cheio de problema, cheio de adversidade. Mas o que é que nos motiva? Qual é o nosso combustível, querido? O que é que está nos colocando para frente? É a vida de Jesus dentro de você. Aleluia. Por que nós não vamos parar a vida de Jesus dentro de você? Por que você não está limitado ao problema? Pastor, mas o problema é real. Eu estou vendo o problema, o casamento, o dinheiro, a dívida, a saúde. Eu estou vendo tudo. Eu sei que você está vendo tudo, irmão. Mas preste atenção, a vida de Jesus dentro de você é o que você mais precisa para ultrapassar esses problemas. Aleluia. A sua solução não
ouviram um amém? Glória a Deus. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui no primeiro tópico. O primeiro. Dar a Deus. Criança tem esse ato com frequência. A maior parte das crianças tem esse desejo dentro delas. É uma virtude normal de criança, de obsessão. Egoísmo. A maior parte das crianças, a gente tem que treinar elas, tem que doutrinar elas para arrancar esse sentido aí de egoísmo. O que é isso, pastor? Já percebeu que criança, se você chegar perto de uma criancinha e falar assim, olha, ela é minha mãe. Fala para a mãe dela, ela é minha mãe. O que a criança fala? Não, a mãe é minha. E quando uma criança pega a bonequinha da outra, pega um carrinho, o que dá? Esse carrinho é meu. É assim ou não é? E tem hora que ele até pega alguma coisinha de outro menino e fala assim, não quer soltar. Ele quer tomar posse. Querido, é o que é? É o sentido de conquistar, de querer algo para o seu próprio benefício, satisfazer só a sua vontade. Não preocupa com ninguém, com nada, quer só satisfazer a si mesmo. Você não pode ter isso com você. Atrás de todo pecado existe o egoísmo. Por que um ladrão rouba? Ele está pensando só? Ele está preocupado lá que é o dinheiro que a mulher tinha para pagar conta de luz, conta de água? Ele está preocupado que o comerciante lá era o único estoque que o comerciante tinha, o primeiro estoque que o comerciante fora. O comerciante investiu todo o dinheiro lá naquele estoque. Ele está preocupado com isso? Ele está preocupado só em satisfazer a sua própria? O marido, quando trai a mulher, ele está priorizando só em sentir os seus prazeres. Ele não está lembrando de filho, não está lembrando de mulher, não está lembrando de neto, não está lembrando de nada. Atrás de todo pecado existe o egoísmo. Querer satisfazer a sua vontade, querer só para si, preencher só eu, manda só para mim, só eu. Mas e o pessoal ali? Não, estou nem aí, o negócio é só para mim. Bom, preste atenção, não traga uma oferta aqui, não faça nada para Deus com esse desejo do seu coração. Eu vou fazer porque Deus vai me dar alguma coisa. É por isso que Abel, estou voltando um pouco aqui, é por isso que Abel foi conhecido como herói da fé. Deixa eu voltar para o segundo tópico agora aqui de novo. Nós não podemos querer limitar Deus. A Bíblia diz assim que entra no teu quarto, fecha a porta, fecha a porta. Quando a Bíblia fala entra no quarto, fecha a porta, fala ao teu pai em secreto ele te falará. Preste atenção, irmãos. Sabe, essa questão de viver a sós com Deus, em secreto, sabe, amém. Segunda-feira que vem nós voltamos, domingo que vem nós voltamos, a célula, sabe, a gente quer limitar Deus lá na célula, aqui no culto, a gente quer limitar Deus, sabe, lá na conferência. Tem crente, irmão, que toda conferência ele quer ir, sabe qual que é a proposta no coração dele que ele quer ir? Porque toda conferência que tem, ele coloca na cabeça dele, se ele for naquela conferência, a vida dele vai mudar. Pastor, isso é errado? Não é errado, querido, mas nós precisamos de entender que o que Deus tem para fazer na nossa vida é todos os dias. Verdade. Aqui nesse culto aqui, olha, não precisa de vir aqui um conferencista extraordinário, um camarada lá dos Estados Unidos, sabe, o Billy Graham, não sei quem dizer, sabe, não precisa de vir aquele cara aqui para pôr a mão na sua cabeça, para você ser um homem cheio de Deus, não, irmão. Nós não temos que ficar limitando Deus. Andar com Deus é nós que nos ensina isso. O relacionamento com Deus tem que ser contínuo, em todo tempo, orar sem cessar, orar em todo tempo, em qualquer lugar que você estiver, a mesma presença que está lá naquele ambiente, em qualquer lugar que você estiver, essa presença é a presença de Deus. É o suficiente. Você não precisa passar de lá naquela porta, sabe, você não precisa de pôr, sabe, não sei, pastor, eu tenho que ter algo simbólico para Deus falar, não, irmão, você precisa da presença de Deus. Fala com o irmão, você precisa da presença de Deus.
fala assim, é uma brincadeira, tá? Isso não está na Bíblia não. Ele falou que Jesus, isso não está na Bíblia. Ele falou que Jesus, ele falou para os discípulos assim, olha, vocês pegam em cada um de vocês uma pedra e tragam uma pedra. Aí diz que os discípulos não perguntou nada, né? Trouxeram as pedras. Aí Jesus falou, agora coloca a pedra aqui em cima da mesa. Aí quando eles colocaram a pedra em cima da mesa, Jesus colocou as mãos e multiplicou, orou, aquelas pedras se tornou pão. Foi um pão muito gostoso. Só que Pedro tinha pegado a pedrinha pequenininha. Aí quando Pedro olha aquela pedrinha pequenininha, aquele pãozinho pequenininho, diz que Pedro começou a reclamar, poxa, por que Jesus não avisou? Pedro viu que tinha gente que estava com um pãozão grandão e ele com aquele pãozinho pequenininho. Aí diz que passou-se uns dias, Jesus depois falou de novo, olha, eu queria que cada um de vocês pegasse uma pedra de novo. Aí diz que quando trouxeram a pedra, Jesus falou, coloca em cima da mesa. Aí Jesus agora vai falar assim, olha, cada um de vocês que trouxe essa pedra, joga ela fora de novo. Aí Pedro falou, que é isso, Jesus? Você está entendendo isso não? Agora que eu trouxe esse pedrão aqui, o senhor passou, qual que é a moral da história? Para de ficar fazendo as coisas para Deus por interesse. É verdade. É verdade. Eu sabia que todo mundo que faz algo para Deus, esperando ser reconhecido, vai parar no meio do caminho. Verdade. Nós, seres humanos, presta atenção, o defeito não está no pastor tal, o líder tal, o gerente lá da empresa tal. O defeito não está só nele. Nós, seres humanos, temos dificuldade para dar reconhecimento a uma pessoa pelo resto da vida. A gente reconhece uma pessoa quando ela agrada a gente. A gente reconhece uma pessoa quando está tudo bem. Mas talvez amanhã, a gente já não está reconhecendo muito aquela pessoa. Nós somos assim. O patrão hoje te abraça, te beija, que você fez um trabalho bacana lá, mas talvez amanhã ele quer te mandar embora. Então a gente tem esse problema, nós temos essas dificuldades nos relacionamentos. Então não fica fazendo nada, nem para a empresa, nem para Deus, só esperando o reconhecimento de homens, não. Eu estou fazendo isso aqui por quê? Eu estou fazendo isso aqui por Deus, através de Deus. Deu para entender? Eu posso ouvir uma vez, glória a Deus? Então diga para o irmão que está do seu lado, você tem que andar com Deus, irmão. Fala para ele, você tem que andar com Deus, irmão. Nosso relacionamento com Deus tem que ser toda hora, em todo momento. Vamos ler lá, versículo 6 e versículo 7 de Hebreus aqui, capítulo 11, versículos 6 e 7. Já estou finalizando. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou. O que ele fez? Ele fez o quê? Ele preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiros da justiça que é segundo a fé. Então, pela fé, queridos, a Bíblia diz que Noé, ele preparou uma arca. Ele preparou a arca movido pela fé. Oh, preste atenção, deixa eu te falar algo aqui, olha. Se eu falar de crescimento, se eu falar de prosperidade, se eu falar de desenvolvimento, quem aqui quer crescer, quer multiplicar, quer romper? Todo mundo aqui quer. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta, eu queria que você respondesse para você. Como tem sido o seu preparo para alcançar esse sonho que você tem em seu coração? Como você está se preparando? Como você está se preparando? Ah, pastor, o salário que eu ganho não dá para nada, eu queria ter tanto um salário melhor. Irmão, o que é que você está fazendo para ter um salário melhor? Ah, eu não tenho dinheiro para pagar curso. Irmão, para de ficar se escondendo atrás das suas desculpas.
para todos. É verdade. Só que a gente às vezes descarta as oportunidades e a gente quer receber salário sem trabalhar. Você entende isso? Tá velho? Pastor, estou velho demais. Eu queria tanto fazer um curso superior. Eu queria tanto, sabe, pastor, estudar, sei lá, qual for a área. Mas a minha idade, bom, a sua idade, eu faço engenharia. Lá na faculdade tem uma mulher de 76 anos que faz engenharia. Eu disse quantos anos? 76 anos. Ah, pastor, ela nunca vai trabalhar na área. Quem te falou que não? Eu conheço pessoas que fez direito depois de 60 anos de idade e hoje atua na área. Você entende isso? Ah, eu queria que Deus me usasse na palavra. Eu queria ser um pregador igual o pastor Júlio. Eu queria ser um ministro cheio de Deus, de conhecimento para ensinar, para compartilhar, para repartir. Ah, queria que Deus me usasse no louvor. Irmão, o que é que você tem feito para melhorar? É sobre isso. O que você está fazendo para melhorar? A Bíblia diz que pela fé Deus falou com Noé: Noé, vai vir um dilúvio aí, vai matar todo mundo, Noé. Então eu quero que você faça algo. A Bíblia diz que rapidamente Noé obedeceu a palavra de Deus. E a Bíblia diz que pela fé ele preparou uma arca para ele e para a sua família. Irmão, como tem sido a sua preparação em cima daquilo que Deus falou com você? Nossa. Eu sei que tem gente aqui, olha, que tem um cardápio aí de promessas recheado. Eu sei que tem gente aí que tem promessas extraordinárias. Ah, pastor Júlio, tem pessoas aqui que tem promessas tão poderosas que um dia a gente vai ter que bater continência se isso cumprir na vida dessa pessoa. Ah, pastor, tem empresários aqui, olha, que vai ser algo extraordinário. Levílias que vai ser muito usado. Tem pregadores aqui, pastor Júlio, que eu não cheiro nem na unha do que Deus vai fazer na vida dele, como Deus vai usar ele. Ah, tem pais de famílias aqui que vai ter uma família excelente. Tem empresários aqui que vai ter uma gestão da sua empresa maravilhosa. Ah, irmão, mas preste atenção, isso só vai chegar na sua vida, isso só vai cumprir na sua vida se você se preparar para isso. É verdade. É verdade. Se preparar, irmão. Até que série que você estudou? Ah, pastor, eu parei sei lá, parei na quinta série, na terceira série, na sexta série. E aí, irmão, vamos voltar a estudar de novo. Aleluia. Vamos voltar a estudar de novo. Você tem que se preparar, querido. Pastor, eu queria tanto que Deus me desse resposta. Eu queria tanto que Deus mudasse esse quadro da minha vida. Irmão, qual é o tempo que você tem investido em oração? Nossa. Discipulado, na célula, aquela preguiça que fica te dando de ir para a célula, aquela preguiça que fica te dando de vir para o discipulado, aquela preguiça que fica te dando para vir para o ensaio, aquela preguiça que fica te dando para você participar de reuniões. Ah, irmão, sabe, não aceita isso, tira isso da sua vida. Fala, não, eu vou. Ah, mas como que eu vou se eu estou bem travado? Vai aí, daqui a pouco você pega uma velocidade e você vai ver que quem estava te parando era o seu emocional. O maior inimigo que te trava não é o diabo. O maior inimigo que te trava é a sua própria mente. É verdade. Não vou conseguir. Nasci numa família assim. O meu psicológico é um pouco meio atrasado. Ai, irmão, para com isso. Eu não posso, eu não consigo. Mas através dele, pela fé, Aleluia. eu vou chegar lá. É verdade. É sobre isso. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus está falando com você. Quem não se prepara para o futuro que Deus diz, não acredita no que Ele falou. Se você não está se preparando para as promessas que Deus falou com você, você não acreditou no que Ele te falou. A fé
Vamos voltar lá no início. Ela é o firme fundamento das promessas, da esperança. Se a fé não estiver firme, se ela não estiver viva, tudo que está aqui em cima vai cair no chão. E é isso que está acontecendo. Talvez você está desmotivado, talvez você não quer, talvez você não faça, talvez você não vai. Sabe por quê? Está precisando de fortalecer a sua fé, irmão. E eu falei aqui, olha, é através da palavra, é através do louvor, é através da palavra de Deus dita. Pastor, existe só essa forma de uma fé ser criada, querido, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele gera a fé dentro de você, e através da palavra essa fé continua. Ela continua. A Bíblia diz que fé é dom de Deus. Aleluia. Você entende isso? Preste atenção. Eu vou falar isso aqui, e eu queria que você abrisse o seu coração de uma forma assim, tão aberta. Deus está querendo fazer algo na sua vida extraordinário. Pastor, como que eu explico isso? Eu vou chegar mais perto aqui. Essa vida que você está vivendo não é nem um pouco do que Deus tem para fazer em você e através de você. Só que você precisa de crer, irmão, levantar. Você tem que levantar. Deus não quer que você morra nessa posição. Deus não quer que você fique desse jeito aí, ó, medíocre, atrofiado. Deus não quer isso. Você tem que se levantar. Levantar para quê, pastor? Eu vou me levantar porque eu quero viver as promessas de Deus na minha vida. Aí você começa a olhar, né? Igual Pedro. O que Pedro fez? Jesus falou: vem, Pedro, vou te fazer um surfista, Pedro. Um surfista que não precisa de onda. Um surfista, Pedro, que não precisa de jet ski. Como assim, Deus? Eu vou te fazer um surfista que não precisa de iate, não precisa de barco. Como assim, Deus? Pedro, pela fé, venha. E Pedro foi andando, irmão. Irmão, as pessoas ficaram maravilhadas, porque Pedro não tinha recursos. Pedro não tinha de onde tirar base, dinheiro, para fazer prancha, para fazer nada. A Bíblia diz que ele pisou, irmão. Sabe quem vai sustentar esse sonho? Sabe quem vai sustentar esse recurso? Sabe quem vai te dar condição? Sabe quem vai te dar sabedoria? Sabe quem é? Não precisa não falar, irmão. Você já sabe que é Ele. É Ele que vai te dar condição. Você tem que ser movido por Ele, pela fé. Amanhã é segunda-feira, irmão, vai aparecer algumas oportunidades aqui, pastor Júlio. Escreva isso aí. Vai aparecer algumas oportunidades. E nessa hora que essa oportunidade aparecer, irmão, agarre ela. Aleluia. Em nome de Jesus. Tem um trilho, como é que chama lá, meu bem? Trilho do futuro. Aqui em Santa Luzia tem um trilho. Em Belo Horizonte tem um projeto do governo lá que chama Trilho do Futuro. Não sei se se estendeu aqui para Santa Luzia. Estendeu? O Trilho do Futuro tem mais de 400 cursos. Existem cursos do Trilho do Futuro que são cursos, sabe, queridos, assim, maravilhosos. Eu me inscrevi uma certa vez e eu ganhei um curso lá, assim, que era... Pensa no curso. Irmãos, eu sempre fui curioso. Pastor Júlio talvez nunca viu isso em mim, não sei. Mas eu sempre gostei de construção. Sempre gostei de construção. Pensa no camarada que sempre, pastor, você é pedreiro. Eu nunca fui pedreiro. Mas eu sempre gostei de colocar pedreiro para trabalhar e ficar olhando eles trabalhando. Olha aí, estou entendendo esse negócio. Sabe? Teve um dia que o pedreiro começou a cerâmica no banheiro. E ele começou a colocar a cerâmica da porta do fundo do banheiro. Começou a colocar lá no fundo do banheiro a cerâmica. Eu falei com ele: olha, a cerâmica não coloca de trás para frente, ela coloca de frente para trás. Os arremates você tem que jogar para o fundo. Mas de onde que eu aprendi isso? Isso é uma questão básica, sabe? A questão básica veio do pedreiro. Recorte não põe na frente, recorte coloca nos fundos. Então eu sempre desejei, sempre gostei dessa área. Eu falei: eu vou ter que ser engenheiro, eu quero ser engenheiro um dia. E a oportunidade apareceu. Você entende isso? Meu Deus. Pagar um curso de engenharia é algo assim que
irmão, talvez o que você quer ser, talvez está totalmente fora da sua lógica, da sua verdade. Preste atenção, irmãos. Deus vai fazer algo na sua vida poderoso. Mas primeira coisa, você tem que, nós falamos aqui sobre você tem que crer e colocar isso em prática. Não tenho condição, passou um momento agora, não tem como fazer um curso superior. Então faça pelo menos um técnico na área que você gosta. O técnico, inicia com o técnico. Ah, pastor, mas você não tem condição de iniciar com o técnico. Na verdade eu queria fazer aquele curso lá superior. Inicia com o técnico, irmão. Você está provando ali que você crê no futuro que Deus vai fazer na sua vida. Ah, eu queria fazer enfermagem, mas eu queria o superior. Sabe, eu faço o técnico de enfermagem. Ah, pastor, eu queria fazer teologia, mas eu não tenho condição de fazer teologia, irmão. Faz pelo menos seminário. Ah, pastor, eu queria fazer balé, mas eu não tenho condição de fazer balé. Pelo menos entra no grupo de coreografia da igreja. O sonho não vem pronto, irmão. Escreve isso, o sonho não vem pronto. Noé teve que construir a arca aos poucos. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés. Nós falamos aqui sobre 3 homens que, pelo ato de fé, eles chamaram a atenção de Deus e foram colocados aqui na galeria dos heróis da fé. O primeiro é porque a forma em que ele oferecia a Deus a sua vida chamou a atenção de Deus. O segundo, o relacionamento dele com Deus, ele andava com Deus o tempo todo. O relacionamento dele com Deus era contínuo. E o terceiro, Noé, ele se preparou para o futuro que Deus tinha falado com ele. Você está se preparando para esse futuro, irmão? Quer que Deus te dê um homem de Deus? Você que não é casada, você é homem que não é casado, quer que Deus te dê uma mulher de Deus? Deus só vai te dar um homem de Deus se você for uma mulher de Deus. Deus só vai te dar uma mulher de Deus se você for um homem de Deus. Então, se encaixe, irmão, se encaixe dentro da promessa que Deus te fez. Se aperfeiçoe. Sabe, cresça. A Bíblia diz que nós temos que desenvolver, nós temos que crescer em Deus. Eu queria que você colocasse a mão na mão do irmão que está do seu lado aí.